E agora, para fazer o encerramento do 12º Encontro de Associados da APINE com os seus convidados, eu convido o vice-presidente da associação, o senhor Guilherme Jorge Velho. Tem alguém ali para colocar a apresentação? Tem uma apresentação aí. Na realidade, nós decidimos falar sobre esse assunto essa semana. Nós íamos usar esse momento aqui para fazer um encerramento, comentar a apresentação dos nossos palestrantes, mas o nosso presidente julgou que seria oportuno que a gente fizesse algumas considerações sobre essa medida, dada a sua relevância para o setor e para os agentes aqui presentes, principalmente os produtores independentes de energia que compõem a associação. Mas nós vamos tentar fazer uma coisa muito rápida e vamos fazer comentários assim, bem sinóticos e objetivos sobre cada um dos pontos. Bom, em termos de considerações gerais, o primeiro ponto que a gente comenta é que o equacionamento das concessões vincendas, já que essa MP atingiu concessões vincendas até 2017, objetivou a redução das tarifas de energia elétrica. Ou seja, isso é uma coisa que nós comemoramos, porque poderia ser tomado outras alternativas. Vamos dizer assim, essas concessões poderiam ter sido relicitadas com o critério de pagamento da maior UBP, como já usamos no passado, otimizando a receita do Tesouro, mas o governo estrategicamente alocou o benefício da prorrogação dessas concessões, a redução das tarifas de energia elétrica, acredito com a visão, como já disse, estratégica, e também porque, por tudo que foi visto aqui, essa era uma reserva, que o governo entendia que tinha disponível para poder, de certa forma, fomentar a economia, aumentar a atividade econômica pela redução do custo de um insumo tão fundamental quanto esse, e houve por bem fazer isso nesse momento, e nós achamos interessante porque foi um caminho antagônico ao de pagamento de UBP e sim de redução de tarifa. O segundo ponto é a alocação do benefício da prorrogação das concessões de transmissão e da eliminação e redução de alguns encargos. Nós sabemos que houve a eliminação da CCC dos sistemas isolados, da RGR para os aproveitamentos novos e também uma redução substancial da CDE, e tanto isso quanto a redução da RAP das linhas de transmissão acabou favorecendo a todos os consumidores, cativos e livres. Ou seja, foi um benefício que permeou os dois mercados, como deveria ser, efetivamente. Afinal, os consumidores livres também pagaram pela depreciação e amortização dessas linhas de transmissão, e o benefício foi geral e atendeu os dois mercados. Outro aspecto importante é o da não utilização de licitação pela menor tarifa para as concessões de geração. Essa era uma preocupação grande que nós tínhamos, porque em se organizando uma licitação, mesmo que não fosse pelo critério de UBP, e sim pelo critério da menor tarifa, existia uma possibilidade bastante possível, de que os atuais concessionários não vencessem as licitações. Isso traria um problema gravíssimo para esses concessionários, que ficariam, por exemplo, com toda a estrutura operacional, o back-office ligado a essa estrutura e não dispondo mais dos ativos, diferentemente de um processo de privatização, onde você transfere os ativos junto com toda a infraestrutura de suporte àqueles ativos. Aqui você poderia ficar a empresa com o pessoal e sem os ativos, o que era um risco grande. Então, não ter feito uma licitação também teve um lado da nossa parte elogiável e relevante. A última questão, nesse aspecto de considerações gerais, é a questão que a prorrogação das concessões de geração, diversamente das concessões de transmissão, ele foi vinculado a um sistema de cotas que acabou alocando benefício apenas ao mercado regulado. Não é isso? A APINE está avaliando as consequências dessa alocação exclusiva ao mercado regulado em termos de que consequências isso traz para o mercado livre,
mas o pensamento prevalente, majoritário dentro da associação, é que o Mercado Livre consegue conviver, mesmo com essas cotas alocadas exclusivamente ao mercado regulado. Essa é a visão majoritária dos associados. E ademais, agora já não mais majoritária, mas sim consensual, é de que o Mercado Livre, por diversas razões, não deve ter cotas alocadas a eles. Dificuldades operacionais, dificuldades de diferentes tipos. Mas, de qualquer forma, essa questão ainda não é uma questão finalizada no âmbito de associação. A gente vem trabalhando em algumas ideias e que, se oportuno, nós vamos apresentar sugestões sobre esse quarto termo. Feitas essas considerações de ordem geral, vamos agora falar alguma coisa sobre considerações específicas, essas afetando exclusivamente os geradores. A primeira questão é com relação à opção pela prorrogação das concessões. Nós entendemos que deva ser ensejado aos atuais concessionários o conhecimento prévio, ou, se isso não for possível, o direito de desistência após o conhecimento dos seguintes aspectos: qual vai ser o valor da indenização dos ativos vinculados aos bens reversíveis ainda não depreciados e qual vai ser a regulamentação da MP. Existe um decreto, mas ainda existe uma série de atos regulatórios a nível de portarias ministeriais e de resoluções da ANEEL que seriam muito importantes que o concessionário atual conhecesse antes de efetivar a opção. Nós até entendemos que, pela celeridade do cronograma, que precisa ultimar aí essas coisas num prazo muito curto, optar em 30 dias, assinar um contrato em mais 30, para que isso se torne operacional no início do ano 2013, possa não ser possível, nesse momento, se dar esse tempo para a opção. Mas, pelo menos, se poderia ensejar a possibilidade da desistência após o conhecimento do valor da indenização. E aí, se existe um software que vai fazer uma realocação de contratos, alocação de cotas, troca de CCARs entre distribuidoras, objetivando proporcionar uma redução isonômica no portfólio de suprimento das distribuidoras, esse software pode ser reprocessado outras vezes para se efetivamente alocar aquilo que os concessionários atuais efetivem a sua opção. Existiria essa possibilidade. Não é agradável que alguém opte por um direito econômico que eventualmente ainda pode ter 5 anos remanescentes sem conhecer as condições que estão vinculadas a essa opção. Outra questão é explicitar que no cálculo da indenização devam ser considerados investimentos efetuados a título de modernização e reforma. No regime de preços que vigia até agora, o concessionário podia entender que a automação de uma usina, que investimentos seriam relevantes, por exemplo, para reduzir o custo de mão de obra, operação remota, ou qualquer forma de modernização ou reforma. Então, nesse momento agora, o temor desses concessionários é que na precificação, na definição do valor da indenização, investimentos dessa natureza não sejam considerados. Então, a postulação é no sentido de que, se eles são considerados procedentes e importantes para a prestação de serviço, eles sejam plenamente reconhecidos na sua parcela não depreciada. Estabelecer que as concessões prorrogadas, isso também é uma coisa que está bastante vaga, tanto na MP quanto no decreto, mas ser mais explícito em termos de que as concessões prorrogadas, ainda que por esse regime, vamos dizer assim, tarifário e não mais de preço, ela tem as suas tarifas iniciais e as tarifas revistas, como em qualquer processo dessa natureza, como acontece na distribuição, existem revisões tarifárias, estabelecidas de forma a fazer frente, além dos custos de operação e manutenção, como é explícito no decreto, a outros custos, como, por exemplo, os custos socioambientais, a encargos, tributos, custos de transmissão e distribuição quando couber, bem como de forma a remunerar os novos investimentos autorizados pela ANEEL. Ou seja, agora esses investimentos têm que passar a ser autorizados pela ANEEL. Mas que exista um regime, que também não está claro, que deva remunerar esses investimentos, mesmo que seja com base
num custo médio de capital. Ou seja, ficar com 1 ano de ter que operar essas usinas por mais 30 anos, sem poder implantar investimentos indispensáveis e remunerar esses investimentos, é uma dificuldade muito grande para o concessionário que opte por essa prorrogação. Então, isso tinha que ficar bem clarificado, não se fala com muita clareza como remunerar novos investimentos. E que esses novos investimentos sejam investimentos de uma maneira mais geral, aumento de potência, ampliação, reforma, modernização, ou seja, que toda essa natureza de investimentos seja alvo de um reconhecimento tarifário através de um procedimento semelhante como acontece na distribuição, num custo médio de capital. O próxima questão é explicitar que a concessionária, a concessionária que está recebendo aquele ativo prorrogado, não assuma nenhum risco não contemplado na tarifa. Por exemplo, já foi explicitado que o risco hidrológico vinculado ao MRE não será mais de responsabilidade do agente gerador, passará a ser de responsabilidade das distribuidoras. Inclusive, existe uma previsão para que apenas 95% da energia associada às cotas seja considerada no lastro da carga. Bom, vou tentar ir mais rápido. Estabelecer que as concessões que não forem prorrogadas no termo da MP só serão licitadas após o advento do termo contratual e a reversão dos bens vinculados à prestação de serviço. Ou seja, se existe uma possibilidade de opção, essa opção pode ser pela não adesão ao programa de prorrogação. Então, clarificar que, se isso não acontecer, só após o advento do termo contratual seria feita a licitação e após a indenização integral, porque existe, inclusive, uma previsão de que essa indenização pode não ser feita. Interpretamos que seria feita pelo futuro vencedor da licitação da concessão, o que é um pouco conflitante com alguns dispositivos legais. Agora, excluir a aplicação da aplicação da MP as concessões que não tenham recebido uma prorrogação conforme possibilidade prevista no artigo 19 da Lei 9074 de 1995. Isso é muito importante, quer dizer, a gente acredita que houve um grande esforço do governo agora em termos de promover uma redução tarifária. Essa redução tarifária certamente vai beneficiar os consumidores, pode oxigenar a economia e tal. Mas ela foi feita às custas, por exemplo, da redução expressiva do fluxo de caixa de alguns agentes que participavam da expansão. Empresas federais e mesmo empresas estaduais vão ter, inegavelmente, uma redução da sua receita. Isso vai fazer com que elas possam, talvez, participar de forma menos efetiva no processo de expansão daqui para frente. Isso torna muito mais relevante ainda a participação privada. E, a bem do ambiente de negócios, a gente entende que uma prorrogação de 20 anos que estava prevista no artigo 19 como uma possibilidade e que inegavelmente foi considerada por muitos agentes privados quando participaram do processo de privatização, quando participaram do BID de usinas estratégicas, porque a questão era de disputa no preço. Se existia uma previsão clara de que poderia haver uma prorrogação de 20 anos, ainda que isso tenha considerado a nível de um upside, condicionou a decisão do preço ofertado no processo de privatização ou no valor da tarifa ou do preço ofertado para a venda da usina. Ver isso reconhecido agora, do nosso ponto de vista, trará um bem muito maior para o consumidor do que não reconhecer esse aspecto, porque vai desestimular os investidores, não vai servir ao ambiente de negócios. Então, nós entendemos que aqueles empreendimentos vinculados a concessões feitas a partir de 1995 tivessem essa prorrogação de 20 anos reconhecida, em última instância, em favor do próprio consumidor. E a outra coisa, o último ponto que a associação observou lá, foi a questão de suprimir o aumento do prazo do retorno do mercado
de consumidores especiais. Isso foi feito no sentido de permitir que o consumidor especial tivesse uma possibilidade de, se alguma dificuldade surgisse, voltar a ser um consumidor cativo num prazo de 6 meses. A gente entende que isso traz algumas dificuldades para as distribuidoras, algum equacionamento teria que ser feito para evitar a sobrecontratação da distribuidora, mas não aumentar o prazo, porque aumentar o prazo seria renegar todo o processo que a gente vem tendo até agora de incentivar o aumento do mercado livre através da adesão desse tipo de consumidores. Bem, são esses os comentários que nós estamos fazendo no momento e, em um futuro breve, a associação pretende apresentar outras contribuições em relação a esse tema. Obrigado, então.